Olá, muito bem, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos também agora, a partir desse exato momento, pelo Facebook da Estilo Web Rádio, Facebook da Rádio Comunitária Cantareira e também no YouTube da Rádio Comunitária Cantareira. Esta live é uma parceria da Rádio Comunitária Cantareira, também com a Estilo Web Rádio, e também estamos ao vivo pela ProSound DJs, que é uma outra web rádio aqui, que tem uma parceria de segunda-feira aqui na programação da Estilo. Então, eu também quero mandar um grande abraço a todos os ouvintes da ProSound DJs, DJ Gerson Tatu, Anderson Braz, DJ Daniel FC. Então, estamos aqui numa grande parceria aqui com diversos canais de comunicação, né? O tema de hoje, que nós vamos falar aqui, agora nós vamos até perto das 9 horas, falar sobre o racismo, né? Não é, que eu até estava falando agora há pouco, não é um assunto que tem que se falar apenas em novembro. É um assunto que tem que ser pensado o ano inteiro, né? E há exatos 635 anos nascia um dos maiores líderes e defensores do movimento negro do Brasil, no entanto, há mais de 325 anos da morte de Zumbi dos Palmares, a luta da população negra continua diária. O racismo estrutural, que é o conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes, que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial, ainda se mantém notícia mesmo nos dias atuais. Então, nós vamos tocar um pouco nesse assunto com as psicólogas Michele de Souza Menezes e também com a doutora Michele já é uma sócia aqui em termos de lives, né? Ela aqui já está um bom tempo aqui conosco, já tem quase 6, 7 meses aí, né? Então, já é uma sócia e estreando aqui nas nossas lives aqui, também com a nossa convidada, a psicóloga Mari Luz. Vamos começar com a psicóloga Mari primeiro. Boa noite, Mari, tudo bem contigo? É só abrir seu microfone fazendo um favor. Boa noite. Boa noite, Alberto. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui. E para quem nos assiste também, né, que nos ouve e nos vê, é um prazer estar aqui, uma alegria falar de um tema que, para mim, é um tema de vida, um tema importantíssimo. Muito bem. Boa noite, doutora Michele. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui, queria agradecer aqui, começar agradecendo à rádio por aceitar debater esse tema que é muito importante para mim, né? E eu acredito que é importante para todos nós, e por isso estamos aqui. E já vamos também, só para deixar aqui registrado, nós temos uma parceria aqui, um apoio do Fórum de Comunicação Fórum Comunicador das Periferias. Então, tá aqui uma galera muito legal. Já tem gente aqui no YouTube assistindo. Daqui a pouco vou mandar os abraços aqui para toda a galera, né? Tá subindo aqui a audiência. Gente, compartilha aí, vamos compartilhar, vamos botar para a galera ouvir. E eu queria começar, eu dei uma pequena introdução agora sobre o assunto. Agora, quem pode começar a falar de vocês duas? A importância de falar sobre o racismo. Quer que Vamos lá, eu vou pedir para a Mari começar. Eu trouxe aqui algumas demandas, mas eu peço para a Mari começar, por favor. Bom, a importância de falar desse tema, acho que primeira coisa é uma questão histórica, né? Então, eu dou bastante formação sobre o que a gente chama de letramento racial. É um dos trabalhos que eu faço dentro de empresas, é você fazer essa formação explicando as bases do racismo, como que a nossa sociedade ela foi estruturada, né? Mas eu não quero, assim, me delongar muito, então vou resumir de que a importância da gente discutir esse tema é entender que toda a nossa história, porque nós temos uma herança escravocrata, ou seja, nós somos um país que foi colonizado e que os colonizadores escravizaram pessoas negras, né? E pessoas indígenas também. E dentro dessa herança escravocrata, alguns mitos, eles foram colocados aí na população para que esse processo de escravização fosse bem quisto, fosse aceito. Porque como que você pega uma pessoa e diz que ela não é pessoa como você é? Então, para isso funcionar, a gente precisa dizer
que aquelas pessoas, ou aquele grupo de pessoas, eram diferentes de você e, por isso, poderiam ser escravizados. E aí a gente passa, né, desse ano aí de 1500, 1600, enfim, para os anos 2000. E alguns desses mitos são perpetuados e ficam na sociedade. E aí a gente tem os estereótipos que ajudam a gente a perpetuar as questões raciais. Dou essa introdução aí e passo para você. Então, é importante a gente falar sobre esse tema. Lembrando, assim, de acontecimentos atuais, eu trouxe aqui, olha, dia 18/6/2020, um menino chamado João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi morto dentro da sua casa em uma ação da Polícia Federal junto com a Polícia Civil. Dia 2/6/2020, outro menino chamado Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, foi deixado sozinho num elevador e ficou sozinho do prédio, sem supervisão de um adulto, o que culminou num acidente fatal, do qual tirou sua vida. Então, essa criança estava na responsabilidade de uma patroa, enquanto a mãe empregada estava no exercício de sua atividade fora do prédio, enquanto ocorria o acidente. No dia 19/11, agora de 2020, um homem chamado João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto num supermercado após uma discussão banal. O que essas pessoas têm em comum? Elas são negras. Então, é importante, é urgente a gente falar sobre isso. É muito necessário dar voz a essas pessoas. E por que eu fiz questão de falar nome, inteiro, idade, né? Porque elas são pessoas, né? Então, para a gente já começar deslegitimando essa coisa de transformar outras pessoas em coisas, a gente precisa entender que são histórias, que são vidas. A gente precisa entender o quanto elas são importantes, né? E a partir daí, a gente precisa entender a reflexão sobre a história, da forma como a Mari colocou aqui, e não só da forma como essa reflexão surge, mas o nosso comportamento. Como que, de fato, né, houve uma escravidão e um comportamento diante do racismo se permanece, se perpetua até os dias de hoje, e o que acontece hoje com a nossa sociedade, o que está acontecendo com o nosso tecido social hoje, para que a gente chegasse nessa situação de morte, numa situação horrível que a gente vive hoje, né? Eu sei que o tema entrou num lado pesado, mas é necessário a gente entrar nesse lado, né? É necessário abordar dessa forma, porque senão a gente não traça aí a importância de falar sobre esse tema. Lembrando muito bem que a escravidão não acabou depois que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Né? Vamos começar a tirar esse ponto de fada da cabeça de alguns que ainda tem. Né? O racismo, a escravidão ainda existe em forma de CLT, alguns são mais privilegiados do que outros, né? E por aí afora, nas carvoarias da vida que tem nos mundões aí no meio do mato, acontece. Mas aqui, especificamente, a gente quer botar um pouco do assunto do racismo também na mente da pessoa. A saúde mental. Como que o outro lado passa por esse problema? Que às vezes você que é branco, tocar num assunto de racismo, ou então fazer qualquer tipo de brincadeira para o outro, achar que é inofensivo, mas o outro ali, do outro lado, machuca pior do que qualquer outro tipo de coisa por aí afora. Mas vocês estavam lembrando bem, né, doutora Michele, doutora Mari, de alguns casos deste ano, a gente não precisou voltar muito tempo lá atrás, né, que é para você ver que o problema existe ainda constante, né. Eu estava falando sábado, agora, que no último dia 28, no último dia 26, em Belo Horizonte, 2 seguranças tentaram impedir 2 meninos que vendiam doce na rua de comprar um lanche dentro de um shopping em Minas Gerais, né? E os meninos eram negros, eram 2 meninos / adolescentes, eu não sei mais ou menos a idade dos meninos, e só que por sorte eles comeram lá dentro porque clientes do shopping intervieram na situação, né? Só porque estava de chinelo, roupa raspada e com um saco de lanche
de doce para vender. Eu só estou dando exemplos, pessoal, né? Só estou dando exemplos. Vamos continuar aqui com o assunto. Racismo e a violência policial. Vamos tocar um pouco sobre esse assunto. Quem vai falar? Então, eu vou começar agora, Mari complementa, né? Eu acredito que existe 2 problemas aí, né? A questão do racismo, né? O preconceito que paira sobre as pessoas negras. Você mesmo acabou de dizer, né, Alberto, que falou assim, elas são impedidas de comer um lanche num shopping center, numa praça de alimentação, porque é visto que um negro pode vir é um perigo, né? Pode vir a acontecer alguma coisa. Então, será que se eles fossem brancos, será que teria o mesmo comportamento, né? Mas eu acho que tem uma coisa ainda que a gente precisa abordar, né? Que antes de a gente pensar, e aí, historicamente, como que a gente viveu isso, né? São tantos anos refletindo o que é o racismo, porque quando a gente fala, tipo, nossa, a primeira ideia que tem é tipo, não é porque ele é negro, né? Não é porque são pessoas pretas, não, é por causa que são pobres, dão as desculpas. E, na verdade, está muito interior, está lá dentro a situação, passa de uma lembrança histórica, é algo muito mais interno, né? Então, Mari, eu vou pedir para que você comente sobre esse sentido, né? Sobre essa herança histórica. Do que se trata? Deixa eu dar um incremento nessa conversa aqui. Uns dados que eu peguei agora há pouco foi o seguinte: homens negros, sobretudo jovens, são as principais vítimas da violência policial em São Paulo, segundo pesquisa do GEVAC, que é o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, da Faculdade Federal de São Carlos. Análises sobre taxas de 100 mil habitantes indica que a mortalidade de negros é pelo menos 3 vezes maior que a de brancos. Pode complementar, Mari. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um dos meus parceiros, eles fazem várias pesquisas e todo ano eles têm o Anuário de Segurança Pública, e esse ano no Anuário nós tínhamos um dado que a cada 23 minutos morria um jovem negro vítima de violência de Estado, que a gente chama. São todos esses tipos de violência, inclusive violência policial. E o anuário, esse ano, atualizando, agora morrem a cada 21 minutos. Né? E é uma coisa que a gente pensa onde que a gente vai parar, né? Quando a gente começa a olhar os dados da violência. Só que tem uma coisa muito importante quando a gente pensa em violência policial, né? Eu tenho oportunidade de fazer alguns trabalhos, né, junto com o Fórum Brasileiro, com o Instituto Avon, que também trabalha, às vezes, com a segurança pública, e a gente precisa entender que, quando a gente fala sobre racismo, se eu digo que o racismo estrutural, né, ele é um componente que, como a Mi falou, está no tecido social, a polícia, ela também está inserida aqui. Ela não está em Marte, né? Porque eu quero que a sociedade não seja, né, que a sociedade não seja racista, que a polícia não seja racista, mas enquanto eu tenho um mundo que ele é racista, é um mundo que diz quem deve viver, quem deve morrer, quem ganha mais, quem ganha menos, enfim, e tantos outros dados que a gente tem aí de violência contra as mulheres, de suicídio de jovens negros. Então, quando a gente fala de violência policial, eu sempre falo, gente, esse é um tema, e várias vezes as pessoas me pedem para falar, que não tem como eu olhar e dizer, não, mas a culpa é da polícia. Porque se a gente ficar tentando buscar culpados, né, eu não estou dizendo que não há uma responsabilização pela instituição, só que a gente tem um problema que é muito complexo quando a gente fala de racismo. Então, difícil a gente separar um pedacinho e querer que a polícia ela faça um bom trabalho. E eu vou dar um exemplo aqui só para fechar. Teve uma coronel da polícia que ela fez uma pesquisa no 190 e ela escutou, porque é isso, né? A polícia é racista, a polícia mata, aqui que a gente vai fazer com a polícia, desmilitariza e manifestações. Então ela falou, bom, o problema é a polícia? Ok, vamos escutar ligações do 190. Ela escutou um monte, fizeram um levantamento assim de muitas ligações do 190.
E aí, o que concluíram? Que as pessoas ligam para o 190 e dizem, tem uma pessoa suspeita na porta da minha casa, ou na minha rua. Aí ela pergunta, como é essa pessoa? É um menino de 15 anos, é um menino de 17, é um cara de 20, ele é negro. E esse é o relato das pessoas. E você quer que a polícia faça uma filtragem baseada em quê? Ela vai fazer a filtragem dela baseada naquilo que a sociedade está trazendo. Ela está inserida nesse contexto, né? Então, quando a gente tem um tema complexo, a resposta ela não é única e nem simples. E se a gente soubesse qual era ela, a gente não estava aqui debatendo. A gente já teria superado o racismo. Então as pessoas dizem, como é que a gente fala de violência policial? Do mesmo jeito que a gente fala, e eu não estou negando a violência policial, os números estão aí, quem quiser, só ir buscar lá o Anuário de Segurança Pública e tudo que tem aí documentado das instituições. A violência, ela existe, mas ela não é única e exclusivamente policial. Ela é uma violência estruturante, e é uma coisa que eu fico até me questionando, nós somos um país extremamente violento, a gente resolve as coisas de maneira muito violenta, né? Se você pensar briga de vizinho, acidentes de trânsito, violência contra as mulheres, casamento infantil, e por aí vai. Então, o Brasil é um país violento. E aí a gente precisa se entender, enquanto sociedade, o que é, a gente tem que se perguntar como é que a gente pode mudar essa realidade. E uma delas é fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, que é levar informação para as pessoas. Então, quando a gente fala de racismo, eu não posso colocar isso num lugar da piada, da brincadeira, do vitimismo, do mimimi. Ele é um tema extremamente pesquisado e a gente precisa ir atrás do conhecimento para a gente poder construir isso e construir uma sociedade melhor. E se a sociedade for melhor, consequentemente, todas as instituições também farão um trabalho melhor. Para você que está aqui nos ouvindo, porque nós estamos aqui ao vivo pelas redes sociais e também por duas web rádios, que é a Estilo Web Rádio e a ProSound DJs, né, que nós estamos aqui falando sobre os impactos do racismo na saúde mental, com as doutoras Mariluz e Michele Menezes. Eu quero deixar aqui já registrado algumas participações. Débora Lustosa está dando boa noite. Ruth Felizardo, abraços daqui da Argentina, muito obrigado. Rai Vieira, conheço a Rai. Boa noite, importante tema que vocês escolheram para falar. O Edinho está aqui também desejando boa noite. Adriano Barbosa, parabéns pelo trabalho. Edileuza Ramos, boa noite, parabéns pela live com esse tema tão importante. E também registrando aqui em ouvintes que estão ouvindo pela web rádio, a Clarice do Jardim Guarani está aqui ouvindo a programação. Boa noite para todo mundo. Lembrando uma coisa que eu sempre ouço, vejo de algumas páginas de fãs da polícia, aquela coisa toda, né? Aí sempre tem um zero à esquerda que fala, policial negro quando morre, ninguém fala nada, né? Acontece, viu? Eu vejo muita bobagem, para não falar... aí mostra a cena aí, o policial morreu, foi na favela e tal. Mas qual é a proporção disso, né, doutora Mari? Se quiser comentar um pouquinho, né? Eu quero, porque isso é muito... Obrigada por trazer esse dado. Eu devia ter falado quando eu falei do Fórum Brasileiro, o Fórum Brasileiro. Não, mas foi maravilhoso. Dentro dessa pesquisa, dentro do anuário, para quem quiser ver também, a gente tem um número, tá, de homicídios. A polícia brasileira é a polícia que mais mata e é a polícia que mais morre também. E dentro da corporação, especificamente falando de polícia militar, os policiais negros são os que mais morrem. Então, esse dado é um dado real e verdadeiro, e a gente tem várias instituições, incluindo o Fórum Brasileiro, né, o Instituto Sou da Paz e outras instituições, também pautando que se a violência ela diminui para todo mundo, porque ninguém quer que a polícia morra. Né? Muito pelo contrário, nós queremos jovens negros vivos, nós queremos a polícia viva. Então, o que a gente precisa é trabalhar com a segurança pública de uma maneira diferente. E esse aí é o grande, acho que essa é a grande... É o grande X da questão. É o grande X da questão. Faz isso? Exatamente, como é que a gente faz isso? Até mesmo porque, se a gente for pensar, né, são dois problemas, né? A questão do racismo é um problema só, a questão da polícia é outro problema.
é que até mesmo quando a gente vai falar de racismo, esses temas, eles vão, é como a Mari falou, um vai entrando no outro, e a tendência é você deixar uma coisa em segundo plano, como se ela não existisse, e levantar, por exemplo, violência policial, é culpa da polícia, o racismo fica lá longe de pano de fundo e você não enxerga a realidade da forma como ela é. Realmente temos um problema com a polícia é muito truculenta, a gente precisa entender que eles estão ali para manter a ordem, não para julgar as pessoas e exterminar as pessoas na abordagem, mas de uma certa forma isso acontece, né? E de fato a gente vê que a polícia realmente tem essa postura, uma postura muito violenta diante de muitas situações. E por mais que ela seja violenta, eu acho que isso que dá um contraste da nossa sociedade, por mais que a nossa polícia seja violenta, isso não nos dá a sensação de segurança, né? Isso a gente não se fica seguro porque a polícia, quem precisou da polícia sabe. Você não se sente mais seguro, pelo contrário, você se sente muito mais inseguro. E também tem a questão de uma impunidade gigantesca que existe em virtude da violência, que de fato, muitas vezes, a gente relata situações de violência, mas a violência ela não é tratada da forma como deveria, as situações de violência não são julgadas da forma como deveria, e aquela sensação de impunidade que faz as pessoas quererem se levantar e fazer justiça com as próprias mãos. Isso já é um caráter à parte, e aí o tema do racismo vai ficando cada vez mais de fundo e vai aparecendo esses, como se fossem os problemas principais, né? Que são problemas graves, mas o racismo está aqui, gente, ele não sai daqui, né? É um problema central, é um problema à parte de tudo isso, né? Para a gente não misturar as coisas e acabar fugindo do que é isso de fato. Tanto é que, assim, foi que nem a Mari falou, ninguém aqui está querendo que a polícia seja extinta da face da terra. Não é isso. Eu acho que é questão de comportamento, né? Tudo bem que um policial não vai apontar uma flor ou um livro para uma pessoa, apesar que eu estou falando assim porque tem gente que pensa um pouco mais desse outro lado. Não, só que você tem que saber de como abordar. Por exemplo, hoje de manhã eu ouvi um apresentador desses programas sensacionalistas, que eu não preciso mencionar nem ele, muito menos o programa que ele faz, ele postou uma coisa que eu achei interessante. 2 seguranças, eles estavam... esse segurança de carro de valores, né? De transportadora de valores. Eles iam carregar um caixa eletrônico e parece que alguém chegou para poder se desentender. Então, deu uma briga do cara com mais 2. O cara queria pegar arma de segurança, só que os seguranças agiram da maneira mais correta. Um poderia pegar, dar um mata-leão, aí o outro poderia pensar, mas o cara é negro, vai que de repente eu faço isso, os caras já vão achar que eu tô indo com violência. Fizeram de tudo e conseguiram abordar o cara, segurar o cara, sem precisar, claro, tem que dar um aperto, aquela coisa toda, mas não querer matar o cara, né? Aí o apresentador colocou, cadê que isso não mostra na imprensa? Porque ele postou numa rede social, né? Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, gente, o que é correto não vai ser mostrado. O que é errado vai. Tanto é que notícias, a imprensa, claro, é bom mostrar coisas boas, claro que é. Mas se você faz o correto, é mais do que sua obrigação de fazer aquilo. Não é verdade? Policial também. E tem policial que acaba entrando no mundo da segurança por causa que não tem condições financeiras de se manter, mas aí é uma outra história, porque o policial não é valorizado, aí acaba trabalhando como segurança. E aí houve o caso do Carrefour, que um dos seguranças que acabaram matando o João Alberto era o quê? Policial. E é uma coisa que eu até comentei na época no meu programa, que eu falei, o cara pode ser segurança, o cara pode ser policial, se quiser trabalhar como segurança é uma coisa, mas ele tem que lembrar que a cabeça dele naquele momento, ele não é um policial. Porque a partir do momento de quando ele está ali trabalhando com segurança, a hierarquia dele é menor, né? É isso que tem que deixar bem claro. Quer trabalhar como segurança, trabalha. Mas você tem que saber que você não é o dono da verdade ali naquele momento. Deixa eu registrar dois comentários aqui. Raquel Valeriano diz, boa noite, vamos discutir esse tema
onde a maioria dos brasileiros disfarçam seu racismo escondido dentro de si, né? E Max Schutz diz, parabéns pela live, lembrando que sem educação nas escolas não chegamos a lugar nenhum. Maravilhoso. Né? Alguém quer comentar algo? Sim, acho que isso que a pessoa falou da educação, principalmente, a informação, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de racismo, a Mi falou ali super bem desses temas que vão se entrelaçando, é também o que eu comecei falando. Se a sociedade, o que estrutura uma sociedade é raça, classe e gênero. Esses são os 3 grandes marcadores que estruturam as sociedades, ou seja, né, o gênero, homem, mulher, como essa pessoa se vê, ele se identifica, né? A raça, e aí a gente tem que lembrar que branco também é raça, então a gente tem 4 grandes grupos raciais, brancos, negros, indígenas e amarelos, né, pelo menos aqui no Brasil, esses 4 grandes grupos raciais, e também a classe, que é uma intersecção dessas coisas, né. Então, quando você trouxe também essa questão e de repente o policial, né, ele vai lá complementar a renda, sendo segurança e tal, e aí acontece uma coisa dessas, porque ele pode esquecer que naquele momento ele não está ali nesse papel do Estado, né? Mas como segurança, ele está ali defendendo, né, o patrimônio. Vamos dizer, o patrimônio, que era onde eu queria chegar. Porque muitas vezes patrimônio vale mais do que vida, né? E é uma coisa que a gente precisa questionar, essa coisa dos valores, né? Ninguém está dizendo que o cara era honesto, que tudo isso ninguém sabia ali naquele momento, né? Quando aconteceu. Então, acho que quando a pessoa faz o comentário do currículo do cara, meu amigo, antes de eu te matar, né? Sim, porque ele era agressor de mulheres. Gente, se ele é agressor de mulheres, ele tem que responder perante a lei, né? É isso, assim, né? Ninguém vai ali, porque a gente não tá nessa sociedade que é olho por olho, dente por dente, né? Ele bate em mulher, então eu mato ele. Né? Então, essas coisas aí, elas não procedem, são para justificar. Mas por isso que a educação, e aí a pessoa que trouxe o comentário da educação, é tão importante, porque a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, isso é letramento racial. Né? Quando a gente fala sobre racismo, a gente não fala de um lugar da opinião. Mas na minha opinião não existe racismo no Brasil. Não, mas você está falando baseado em quê? Porque tem muita gente estudando, tem muita gente levantando dados e números. Então você chega e quer dar a sua opinião sobre um tema que você não tem conhecimento. E às vezes a questão da educação é um ponto-chave, e a gente fala isso muito como um clichê, mas eu vejo o quão importante é, porque tem muita gente, e eu falo por trabalhar com letramento racial. Então eu vou em alguns espaços e as pessoas nunca ouviram falar de algumas coisas, como, por exemplo, racismo estrutural. As pessoas não sabem o que é racismo estrutural. E a gente fala, não, mas tem uma história do Brasil, o Brasil é um país escravocrata. Para escravizar pessoas, viraram e disseram, essas pessoas, elas não são seres humanos. Eles não têm alma. E isso se perpetua até hoje. Por isso é que o racismo continua até hoje. Por que a maior parte das pessoas negras moram na periferia? Porque, como você falou, quando acabou esse processo da escravização, que obviamente não foi, né, com a assinatura da Lei Áurea, da Princesa Isabel, mas isso é para um tema para um outro dia, né, que aí é muita história. Essas pessoas, né, pessoas negras, elas foram libertadas sem nenhuma condição. É isso, elas eram escravas e de repente, tá bom, sai daqui e faz o que você quiser. E para onde você acha que essas pessoas iriam? Né? Com o que elas trabalhariam? Como elas sustentariam? Então, tem uma série de questões aí, e a gente entende a formação das cidades, das periferias, né? Essa exclusão que está toda interligada com a questão de raça, gênero e classe, e por aí vai. Então, acho que é muito importante o tema da educação, a gente estudar e entender a nossa história. O racismo ele é importante porque, como brasileiros, faz parte da história do nosso país. Não é a história de negros, é a história de brasileiros. Com certeza. A Mari falando, e assim, a minha cabeça indo longe, né? Com tantas e tantas situações que já aconteceu comigo, e eu lembro de uma que, poxa, sempre me marcou. Eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu tinha um amigo negro da mesma idade, ele, quando, tipo, a gente foi pegar um ônibus, eu falei assim, corre comigo. Ele falou assim, eu não posso correr. E eu perguntei, falei assim, mas por que você não pode correr, criatura? A gente vai perder o ônibus. E ele falou assim, vai se eu sou confundido com um ladrão.
né? E isso sempre teve, essa frase ficou ecoando na minha cabeça, né? Por que cargas d'água você seria confundido com um ladrão, né? E eu acho que as pessoas precisam se perguntar mais, né? Por que aquela pessoa está sendo julgada? Porque é uma culpabilização macabra isso, né? Como é que uma pessoa negra corre e eu já vou esperar que ela seja um ladrão e a polícia pode atirar nela? Isso é muito macabro, né? E aí eu lembro de outra situação que eu me lembro assim, eu era uma criança e eu peguei um livro infantil e no livro infantil contava a história de um menino branco e um escravo que eram amigos, e uma criança escrava negra que eram amigos. Aí, no desenrolar do livro, por vias do destino, esse amigo branco vai parar com ele dentro de um quilombo onde o amigo negro era rei. E aí ele vai embora porque ele se sente, vamos dizer assim, prejudicado. Assim, lá ele é rei. Eu vou embora para o meu lugar porque lá onde eu estou, lá na minha casa, eu sou rei. E eu, criança, com meus 5, 6 anos de idade, eu falo assim... Que lógica idiota é essa? Por que ele não ficou lá no quilombo curtindo com o amiguinho? Então, essas perguntas que a gente faz, que a gente poderia estar se fazendo, né? Coisas que constroem a gente por dentro, né? E por isso que eu estou aqui, porque eu acredito que, enquanto pessoa branca, a gente precisa ter, além de uma postura contra o preconceito, é necessário ser antirracista. Né? É necessário você colocar palavras e dizer, não, isso não é certo, entendeu? Essa culpabilização não é correta, né? Então, é importante a gente dizer isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu estou fugindo um pouco, eu vou fugir do roteiro, mas assim, principalmente para a doutora Mari, que assim, eu falo assim porque ela é uma pessoa negra, então ela tem, eu acho, mais gabarito para falar sobre isso. Tem alguns, principalmente na eleição, eu não vou citar nome, que eu falo que ele é um capitão do mato, né? Apesar que você já sabe de quem que eu estou falando. Ele vive falando que cota é privilégio. Explica um pouco sobre isso. Explicamos. Cota, as ações afirmativas, em geral... Eu gosto de explicar as ações afirmativas com um exemplozinho assim, super legal que eu escutei numa live de uma prima minha, inclusive. Pensa que você está num ônibus e esse ônibus bate, e aí tem 30 passageiros no ônibus, e quando na batida, uma pessoa se machucou, está lá grave, sangrando, todas as outras pessoas estão bem. O motorista, ele pergunta... para todo mundo, quando bate, ele pergunta, todo mundo tá bem? Aí todo mundo fala, não, fulano ali na frente tá machucado, o resto tá todo mundo bem. Chega o socorro. Como que você acha que o socorro ele vai fazer? Ele vai passar olhando passageiro por passageiro do ônibus, ou ele vai direto na pessoa que tá grave e sangrando? Ações afirmativas é só isso. Ações afirmativas é olhar para o grupo que, historicamente... Por isso que a gente já falou, e quem ainda não entendeu, tem que, de fato, ir pesquisar, porque isso é importante, é a história do seu país. Historicamente foram, né, discriminadas, e eu vou olhar para esse grupo nesse momento, para colocar as pessoas em uma posição de equidade, que não é igualdade, porque igualdade é muito diferente de equidade. Igualdade é dizer que está todo mundo ali... que todo mundo saiu do mesmo lugar. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Porque tem uma pesquisa que diz que as pessoas que moram em Higienópolis e nos Jardins, a expectativa de vida delas é 81 anos. E as pessoas que moram no Jardim Ângela e no Capão Redondo é 54 anos, na mesma cidade. Ou seja, as pessoas elas não estão numa posição de igualdade. As ações afirmativas elas vão para esse lugar de equidade, que é eu socorrer primeiro quem precisa. E aí, depois que essa pessoa estiver socorrida,
Daí eu posso olhar para todo mundo, ver que está todo mundo bem e falar, bom, daqui para frente a gente caminha, né? Então, a questão das ações afirmativas é só isso. Uma coisa que é importante, Alberto, no comentário que você fez, né, das pessoas dentro da política, eu sou uma ativista política e eu gosto muito de falar sobre política e pautar política. E a gente precisa lembrar que ser negro é muito difícil e que existe um processo que se chama auto-ódio e que às vezes pessoas negras não suportam o que são porque você tem uma sociedade dizendo que se você é negro e você correr, talvez de fato você seja um ladrão. Ou se você concorrer àquela vaga de emprego, não sei se você é tão inteligente quanto uma pessoa branca. Porque eu aprendi, né, há séculos aqueles mitos estão sendo perpetuados que tudo bem, eu não tenho nada contra negros, mas não sei. Aquela pessoa ali daquela cor não me soa confiança, sabe? Esse sentimento que você tem de olhar alguém na rua e falar, será que não é um bandido? Isso está dentro de nós, porque está dentro da sociedade que a gente cresceu. Eu tenho isso. Eu converso com diversas pessoas negras, né? Então, sei lá, a gente fala, imagina um juiz, né? Eu faço esse exercício de vez em quando. Imagina um juiz. Eu, quando imagino juiz, imagino um juiz branco. E eu sou uma mulher negra que fala sobre questões raciais e questões feministas. Olha só isso, quando eu imagino um juiz, vem um homem branco na minha frente. Eu não consigo imaginar uma juíza negra. Por que isso acontece? Porque eu não cresci numa sociedade onde eu vejo juízas negras. Então, no meu imaginário, ele já vai ficar ali, que é um homem branco. Né? E isso vai perpetuando, e por conta disso, muitas outras coisas acontecem. Então, a gente precisa lembrar, nesses processos de pessoas negras contra, né, o próprio grupo, tem um processo de auto-ódio, e a psicologia explica, outras coisas explicam, mas eu deixo aqui a palavra, quem quiser ir pesquisar um pouco sobre isso, também acho que vale a pena. Vale a pena. Eu quero comentar a respeito das ações afirmativas também, porque assim, quando a gente fazia um debate entre vários jovens falando sobre ações afirmativas e mais propriamente sobre cotas, se falava muito sobre privilégio branco, né? Falou assim, o branco é privilegiado. E aí sempre tinha alguém, sempre tem alguém que levanta a mão e fala assim, privilégio branco? Eu não tenho dinheiro para ir no McDonald's, minha mãe é não sei o que lá, eu não tenho como pegar passagem, nunca tive uma universidade, não tenho como cursar uma universidade, eu não tenho meios de cursar isso, como que eu tenho privilégio branco, sendo que eu não tenho acesso, sendo que eu não tenho formas de conseguir acesso à faculdade, né? E você me fala de privilégio branco, né? E eu acho que esse discurso sempre vem à tona quando a gente fala sobre isso, e é uma coisa que eu estou falando aqui porque é uma dor do tipo assim, você veio da escravidão, tarará, mas você não sofre mais do que eu, entendeu? É como as pessoas individualizam o racismo, né? E eu acho. É coletivo. Então, tipo assim, quando a gente faz macro, quando a gente pensa na história como de forma macro, a gente entende que aquele grupo ele precisa de acesso à universidade. Então, a gente precisa ajudar esse grupo. Isso não tem nada a ver com as histórias individuais de cada pessoa, né? Isso não tem nada a ver. Mas a minha história individual de vida, né? E aí você vê esse discurso do político que você falou é endossado por esse discurso de tipo que as pessoas brancas elas não têm privilégios, né? Que as pessoas brancas elas são como as negras, que todas as vidas importam, não importam a vida. Vidas pretas importam, mas as vidas brancas também importam. Então elas não conseguem enxergar que sim, temos uma deficiência ali, e a gente precisa ver, porque eles não conseguem enxergar que aquela pessoa está sangrando dentro nessa analogia que a Mari falou do ônibus, e não conseguem enxergar que aquela pessoa está sangrando. Então, eu acho que para a gente ver como que o racismo vai entrando profundo nas histórias de vida de cada uma, de cada pessoa, né? Então, isso é importante a gente falar.
Deixa eu registrar alguns comentários, né? Cadê? Aqui. Boa noite, Thiago Medeiros, Marlene Rosana, Leide Matsunaka, Ruth Felizardo. Ela diz que, infelizmente, o racismo sempre existirá. Racismo e discriminações em gerais. Beijo da tua cunhada, que te amo, e teu sobrinho Nemias. Minha cunhada da Argentina. Ela disse que no Brasil não deveria existir racismo, já que somos um país mestiço. A Débora diz, nossa, vou pesquisar sobre o auto-ódio. Quando era nova, senti uma rejeição em relação ao meu nariz e o meu cabelo. Já estamos começando a provocar as pessoas, né? Essa aqui é a vantagem. Eu queria fazer um comentário, Alberto, sobre a pessoa que falou do país miscigenado. E por isso é importante a gente conhecer a história, né? O Brasil não deveria ser um país racista porque ele é miscigenado. A gente precisa lembrar que o processo de miscigenação do Brasil ele aconteceu de duas maneiras. Primeiro, através dos estupros e violências dos colonizadores, né? Então, os colonizadores europeus brancos estupravam índias e mulheres negras. Voltamos a 1500. Sim, e assim, mas a gente continua até hoje. Se a gente olhar as maiores vítimas. Aonde começou? Isso. Onde começou? Pode continuar. Isso. Então, a gente precisa lembrar que o processo de miscigenação aconteceu assim, e por conta de um fenômeno que se chama mito da democracia racial. Que as pessoas começaram a dizer que o Brasil era um país sem racismo, tudo aqui funciona muito bem, é o país do samba e do carnaval, as pessoas se amam, é um país paz e amor, nada violento, né? Então que a gente não precisava falar dessas coisas. E promoveram, por conta disso, algo que um processo de embranquecimento, ou seja, trouxeram pessoas, né? Foram incentivadas através, vamos dizer, de cotas, a gente pode chamar assim, né, para que imigrantes viessem para o Brasil, e nesse processo de imigrantes virem para o Brasil, incentivado que imigrantes, né, casassem com pessoas negras e tivessem filhos para ajudar a embranquecer. Porque o único probleminha talvez que o Brasil teria é que pessoas negras são mais preguiçosas, não gostam muito de trabalhar. Então, se a gente faz esse processo de embranquecimento, a gente vai ter aí um país muito mais claro e, portanto, muito melhor. Então, a miscigenação é um processo extremamente violento, e eu gosto de contar isso, porque não é como hoje. Eu sou uma mulher negra, se eu quiser eu vou lá, caso com um homem branco, tenho meus filhos, tá tudo certo, tá ali uma família, né, com várias racialidades, e tá tudo certo, né? Nenhuma violência, fez porque quis e tudo bem. A gente precisa lembrar como as histórias começaram e como a miscigenação aconteceu. Então, eu queria fazer só esse recorte aqui e um outro comentário para quem falou do nariz, do cabelo. A gente precisa lembrar também que essa coisa do auto-ódio é porque te ensinam que o nariz largo, a cor da pele, o cabelo crespo, o cabelo com trança, isso é antinatural, é esquisito. Nossa, como é que lava isso? Como é que, né? Será que é limpo, é sujo? Por quê? Porque a gente só concebe um padrão que é eurocêntrico, né? Pessoas brancas, pessoas magras, pessoas com nariz fino e aí pessoas com cabelo liso, esse é o padrão de beleza. Tudo que foge desse padrão, eu vou olhar com... Então, não é tão bonito. E isso deixa marcas nas pessoas, isso gera o auto-ódio, e além disso, tem uma questão de aceitação. Nós somos seres humanos, a gente nasceu para conviver em sociedade, em grupo, é isso que nos constitui como humanos. Quando você não é aceito dentro de um grupo, muitas vezes há um esforço, né? E acontece isso com essa pessoa aí, vereador, que você está comentando aí, Alberto. Uhum. Acontece isso com ele e com outras pessoas também que querem, e a gente tem aí, nesse momento político do Brasil, né, que a gente está inclinado aí para a extrema-direita, a gente tem várias pessoas com esse discurso de auto-ódio. E, de fato, todas as vidas importam, né? A gente sabe disso, a gente só está socorrendo quem, nesse momento, como eu falei e a me reforçou, está sangrando. Então, é isso. Muito bem, para você que está nos acompanhando pelas rádios, ProSom DJs Estilo Web Rádio, você que está aqui nos ouvindo, estamos aqui numa live e nas redes sociais da Rádio Comunitária Cantareira, também tanto no Facebook quanto no YouTube da Rádio Cantareira e também no Facebook da Estilo Web Rádio. Então, olha,
a gente começou num assunto tão assim forte, já se passaram 45 minutos de live, nem parece, né? Daqui a pouco nós vamos encerrar a live, porque nós temos que entregar o horário também nas rádios, mas sem problema, ainda dá tempo da gente tocar em alguns assuntos. Eu quero destacar aqui um comentário que chegou aqui via rádio, da Estilo. Uma pessoa disse assim: eu tenho medo da polícia porque não me sinto seguro nem para fazer uma queixa eu tenho coragem. A maioria das mulheres sofrem abuso, sofrem violência e não registra queixa porque sabe que pode passar ou vai passar vexame. Aí a gente tem uma outra questão, que é uma questão de gênero. Uhum. Raça entra aí também, mas temos uma questão, temos o que a gente chama de papéis de gênero. Então, ou seja, a gente aprendeu também que homens e mulheres ocupam determinados lugares e que a mulher, você sabe, ela é muito sedutora, às vezes meio vadia, e aí essas coisas acontecem porque ela tá com a roupa não sei o quê, ela tá não sei aonde, e mulher decente não tem que estar em tal lugar. E esses mitos todos de estereótipos dos papéis de gênero contribuem de novo. O problema é a polícia. Gente, a polícia, ela faz um papel e muitas vezes, nessa questão de violência, quando você vai lá registrar um boletim de ocorrência, o escrivão, ele vai anotar ali o crime, porque esse é o trabalho dele, né? A gente gostaria que os equipamentos de segurança fossem melhor equipados, com psicólogos, com assistentes sociais, para fazer esse acolhimento. Porque, às vezes, você não tem alguém para fazer isso. O escrivão, dificilmente, ele vai fazer isso. Por vários motivos, né? Então, a gente tem um problema que vai muito além da polícia, que é essa questão dos papéis de gênero. Porque uma mulher que sofre uma violência, um abuso, lembrando que o maior número é dentro de casa, né? Mais de 80% dos casos são de violência dentro das casas e de abuso sexual com meninas de até 15 anos. Deixo aqui só um parênteses para a gente ver como é grave o caso aqui do Brasil. Tudo isso acontece porque a gente ainda espera que homens e mulheres fiquem em determinados lugares. E a educação, poder falar sobre isso, é que vai fazer com que a gente reveja esses nossos preconceitos para que toda a sociedade funcione melhor para homens e mulheres. Não, lembrando aqui que a gente, enquanto sociedade, não se sente mais seguro com uma polícia truculenta, né? É importante dizer, você vê que você fica com... Não, e se eu der uma queixa? E se eu levantar a minha voz? Né? Será que eu também não vou ser vítima? E eu acho isso importante falar, porque é como que a sociedade julga, né? E é isso que a Mari falou, né? Tipo, é uma mulher, então se ela se comporta de determinada forma, eu vou ter determinados julgamentos. Então, eu preciso não falar, eu preciso me manter no meu lugar, eu preciso me manter imóvel. Só que isso, às vezes, não acontece da forma, e aí que eu falo, né? É quando a gente se sente tão injustiçado que aí rompe e comete, sei lá, acontece uma catástrofe, né? E aí a sociedade te julga mais ainda porque aconteceu uma catástrofe, porque houve um assassinato, a mulher teve que se levantar e se defender, e tudo, e quando ela se levanta e se defende, ela também é julgada. Então, tudo isso faz parte de um ciclo. E a gente vai vendo que é um ciclo de violência, né? Que a gente não pode deixar de falar e pensar na educação como a chave que vai abrir a nossa mente para que comportamento produzir. Muito bem, eu quero destacar mais um comentário aqui. A Lady Matsunaka, ela diz: é necessário propagar o antirracismo. Vi muita hipocrisia quando o Mourão diz que aqui não existe racismo. E falar nisso, né? Racismo e desigualdade social. Já começa um homem que não é branco, porque o Mourão não é branco, tá, gente? Só para deixar aqui a dica, Mourão não é branco, até porque o padrão de branquitude não é único. Se você, brasileiro branco, for para os Estados Unidos, você é latino, você não é branco nos Estados Unidos. E as pessoas brancas têm uma ilusão que ser branco é ser universal. Isso é idealizado. Você não é universal. Se você for para a Europa, você é uma coisa. Se você for para os Estados Unidos, você é outra. Se você for para a Ásia, você é outra.
Então, assim, se chegarmos nós dois nos Estados Unidos, nós dois, eu, mulher negra, você, uma pessoa branca, né, se for eu e a Michelle, nós duas somos latinas, tá? Então, a gente precisa tirar essa ideia. Então, o Mourão, que não é um homem branco, falando isso, de novo, porque aí, gente, a gente tem que lembrar que aí tem uma questão política, que eu não vou entrar aqui, mas também tem uma questão do auto-ódio, sim. Porque é isso, se eu me aproximar, né, se eu tenho a pele clara e me aproximo de alguma maneira de ser branco, vou ser mais aceito, é mais fácil, né? Então, por isso também tem esse tipo de comentário. Então, é mais do que hipocrisia nesse caso. É importante entender, por mais que a gente não entre na esfera política, talvez a gente volte aqui para falar a respeito de política, mas que esse governo ele serve um projeto de poder. Então, para eles, é interessante a população pensar que não existe racismo no país. Por quê? Existe desigualdade social, como se aquela história que a gente estava falando, né? Violência policial, isso aqui coloca tudo na frente para esconder quem está aqui, é o racismo, né? Então, e ele é a base, existe, né? E existe o racismo. Então, aí, vamos dizer assim, e aí, se a gente for entender e compreender, como a Mari explicou para a gente, essa base histórica, né, a respeito de como que houve o embranquecimento da população, como que houve essa miscigenação, a gente vai compreender que não partimos do mesmo lugar. Volto a dizer, repito, não partimos do mesmo lugar. Repito, tipo assim, não partimos. Então, como que a gente pode dizer, existe desigualdade social? Existe. Então, se a gente for pensar, vamos lá, o que é a desigualdade social? Existe uma elite, essa elite é produtora de riqueza, para produzir riqueza, ela precisa de uma massa trabalhadora, essa massa trabalhadora precisa se manter trabalhando. E essa elite precisa se manter na elite e continuar rica. Eles querem manter dessa forma. É dessa forma que para eles funciona. Então, eu quero ascender socialmente. Para ele, para a elite, não é interessante, porque aí ele vai ter que dividir um pouco mais alguém. Então, vamos lá. Então, pobre continua pobre, rico continua rico. Ótimo, tá aqui, tá tudo bem aqui, estamos felizes. Você continua trabalhando para mim, eu continuo pagando para você, estamos todo mundo feliz aqui. Só que tem uma questão, onde entra o racismo nisso tudo? Porque quando a gente fala de pobre, a gente fala de muitos pobres. Então, cada um, e a gente fala de ascensão social, cada um parte de um lugar. Tem gente que vai pegar uma escada rolante e vai ascender socialmente. Tem gente que pega uma escada normal, tem gente que escala uma montanha, tem gente que atravessa o rio e escala uma montanha, e tem gente que já encontra a porta trancada, que não vai conseguir ascender socialmente porque a porta está trancada. Então, e a maioria das pessoas que encontram a porta trancada nesse país são negros. Então, não adianta você chegar e falar assim, não existe racismo nesse país. Como não existe se muitos negros, para ascender socialmente, encontram uma porta trancada? Então, esse negócio de meritocracia cai por terra. E a gente precisa lembrar que encontra a porta trancada, não porque pessoas brancas pobres não sofrem ou não existam, mas porque elas não são atrapalhadas pela cor de pele. Não é uma disputa de sofrimento, né? Quem sofre mais, brancos ou negros? Nós estamos falando de lugares diferentes. Isso que é importante para as pessoas começarem a entender o racismo estrutural. Tem gente branca pobre que sofre, sim, que merece ser olhada, sim. E sofre tanto quanto negros, assim, e no sentido da dureza da vida. Então, quem reconhece, quem trabalha realmente com população de rua, conhece, sabe como é sofrido, e a gente conhece. A grande questão é de que lugar que a gente parte, não partimos do mesmo lugar, e também entender que a sua história individual às vezes não significa que retrata a história de um coletivo, porque as pessoas quando falam racismo, eu não sou racista. Eu não sou racista. Como eu sou racista? Não vai dar tempo de entrar nisso. Que pena. Pelo amor de Deus. Como eu sou racista?
Aí você vai falando assim, meu namorado é negro, a minha avó que casou com meu pai, que era fulana de tal, fulana de tal, sabe? Então, é necessário entender como o racismo penetra dentro da identidade social de cada um. E não faz parte da sua história individual. Entendeu? Essa é a grande questão. Eu vou dar um testemunho rápido meu aqui, que há um bom tempo atrás eu trabalhava de vendedor de calçados, né? E uma vez entrou uma pessoa negra de chinelo, bermuda, boné, né? Aí eu era o vendedor da vez, obviamente, eu fiquei dando atenção para a pessoa. Aí ele começou a me pedir algumas coisas, pega isso aqui e tal. E eu percebi que era um produto tênis não baratos, assim, tênis caros. Tranquilo. Fui, peguei, atendi. Chegou uma hora que o meu gerente chegou e perguntou assim para mim: Roberto, tô vendo que você tá atendendo o cara lá em cima, será que ele vai levar alguma coisa ou você tá te enrolando? Claro, eu não sei, para mim eu acho que ele vai pegar. Vê direito, se ele for querer pagar com cheque, não aceita. Isso na época, né? Fiquei na minha. Como foi no estoque que ele falou isso comigo, continuei tratando ele como uma pessoa normal, que é o que tem que ser feito. Terminei de atender ele, né? Aí ele falou assim, agora você vê ali para minha família que tá ali, e a família dele estava bem vestida. Ele que estava assim, ele também estava bem vestido, ele estava do jeito dele à vontade. Então eu cheguei, atendi a família dele, era um domingo, naquele dia, já estava quase para fechar a loja, eu não tinha vendido nada, terminei como sendo o que mais vendeu, porque vendi para a família toda e ele ainda pagou à vista. Só para você ver que o olhar, nem sempre aquilo é o que se parece, não é verdade? Meninas, estamos chegando ao final da live, e o que é bom durar pouco, a gente pode continuar esse assunto em outras lives. De repente a gente marca até mais cedo, dá para ficar 2 horas aqui falando, né? É um assunto muito legal. Eu queria... Mari, tem alguma coisa que você queria finalizar, queria falar, que de repente você queria deixar frisado aqui? Fique à vontade. Eu quero fazer propaganda de mim. Pode falar. Porque eu tenho que fazer propaganda de mim. Eu escrevi esse ano 3 e-books, 2 falando sobre diversidade racial, a importância da luta antirracista, contando um pouco do que eu coloquei aqui da história, um pouquinho da história do Brasil, um pouco do viés, né, do viés da negritude, do viés da branquitude, quem nunca ouviu falar nesse termo só quer dizer pessoas brancas, né? E também um sobre autocuidado, são 3 e-books, eles estão no meu site, que é o www.psicologamarianaluz.com.br, e aí eu deixo também o convite para quem quiser me seguir nas redes sociais. No Instagram eu sou Fala Mariluz, lá tem todas as minhas outras redes, canal de YouTube, Facebook, página, enfim. E eu queria agradecer, Alberto, a mim pelo convite, a rádio, todo mundo que nos ouviu, que mandou mensagem, que participou. Amo falar sobre esse tema, é a história do Brasil, e acho muito importante que cada vez mais a gente fale e entenda que tanto pessoas brancas quanto pessoas negras são responsáveis para a gente superar o racismo e outras ideologias aí de opressão e de dominação, como machismo, LGBTfobia e tantas outras. Foi um prazer, muito obrigada. De nada, então Fala Mariluz, né? Tá certo o jeito que tá aqui na tela? Beleza, sim. Então. Michele, fique à vontade, pode falar. Bom, eu agradeço novamente o convite, né? Agradeço a rádio por ter topado falar desse tema. Para mim é um tema muito importante, urgente, necessário. Vou convidar, se a gente tiver outras oportunidades, de chamar a Mariluz também para falar. Isso é uma das formas que a gente tem de romper com o racismo. Não é porque ela é negra, uma psicóloga negra, que ela só fala de racismo, gente. Ela fala de vários temas. Ela é super comunicativa, fala diversos temas com grande competência, né? Então, aí, eu indico Mariluz, ótima, maravilhosa. Mas aqui na rádio mesmo nós temos programas voltados ao público feminino. Então... Adoro! Adoro. Se quiser ter até para fazer um programa, depois a gente conversa, mas vamos lá.
E eu agradeço muito falar sobre esse tema aqui. Agradeço, Alberto, mais uma vez, pelo espaço. É um espaço que a rádio sempre abre de forma muito carinhosa, dando muito valor ao meu trabalho. Peço que me sigam nas redes sociais, né? É Psi Michele Menezes, @PsiMicheleMenezes. Desejo uma ótima noite a todos. Quem sentiu dúvida a respeito desse tema, quer conversar, pode procurar a Mariluz, pode também me procurar. Eu acho importante dar voz, né, às pessoas que querem falar mais a respeito desse tema. E eu fico muito, muito feliz e grata por estar aqui mais uma vez. Muito bem, olha, a Michele, Mari, você que está chegando hoje pela primeira vez nas nossas lives, quando ela tem um assunto interessante para poder debater, ela vem e faz a proposta e todas as vezes eu aceito. Então, se quiser fazer isso, sem problema nenhum, conversa com a Michele, ela passa meu contato e a gente conversa. Se quiser fazer uma proposta de live, o nosso canal, as nossas rádios aqui, nós estamos aqui em 3 rádios, nós vamos, numa boa, fazer o trabalho para a gente divulgar, expandir esses trabalhos que são muito importantes para a nossa sociedade. Tá bom, gente? Vou terminando por aqui, gente. Quero agradecer a todos a participação. Você que está ouvindo na Rádio Cantareira na quinta-feira e no sábado, esse programa está sendo reprisado também na FM, na rádio, na quinta agora e no sábado. DJ Tatu, da ProSound DJs, um grande abraço. Eu sei que eu estou um pouco estourado aqui já no horário, mas me perdoe, eu sei que é você que vai seguir agora aqui com a programação, mas eu sei que você vai compreender. Então, um grande abraço aí para você. Um grande abraço, pessoal da Estilo Web Rádio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.